crianças, que bom que vocês vieram. Nós vamos aprender hoje o nosso tema novo e a nossa divisa nova desse mês de setembro, tá bom? O nosso tema diz assim, ó, momento legal com Jesus na minha vida. Momento legal com Jesus na minha vida. Amém? E a nossa divisa, ela tá lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, João 1:12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém. Aqui a palavra de Deus está dizendo que todos quanto receberam Jesus na sua vida, o Senhor Deus, Papai do Céu, nos deu o direito de sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê em Jesus e pede para ele entrar no teu coração, entrar na tua vida, você não é mais criatura, porque todos nós somos criaturas de Deus. Você só passa a ser filho se você recebe e aceita Jesus na sua vida, pede para ele vir morar no seu coração e te ensinar e te ajudar a fazer as coisas certas, ok? Aí sim você passa de criatura para filho de Deus. Amém? Você é uma criatura ou você é um filho? Então agora é o momento da nossa historinha. Fiquem bem quietinhos para ouvir a história. Nosso Pai do Céu quer falar agora. Amém? Amém. O título da nossa historinha é Minha Entrega, ok? E o versículo dessa história que a tia Mônica vai contar hoje está lá em João 1:12, que é o mesmo versículo da nossa divisa do mês. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Então a gente só se torna filho de Deus quando a gente aceita, a gente recebe Jesus nas nossas vidas. Aí nós não somos mais criaturas, o Senhor nos dá o direito de sermos filhos de Deus, certo? A tia Mônica vai se basear nessa folhinha, que tá a história da tia, que durante a semana a tia estudou, a tia orou, a tia preparou algo para falar para vocês. Então, para a tia não se perder e não falar abobrinha, a tia vai estar lendo aqui para acompanhar, para a tia poder falar bem direitinho aquilo que o Papai do Céu quer falar com cada um de nós, tá bom? Então, vamos lá. Vocês lembram da história de Samuelito? No momento em que ele foi lá para trás da casa, sentou-se e entregou a vida dele para Jesus? Então, hoje a tia Mônica vai contar para vocês como eu, tia Mônica, entreguei a minha vida para Jesus, crianças, certo? Eu era uma criança feliz, brincava muito, né? Mas só que eu fazia muitas coisas erradas que desagradavam a Deus. Eu mentia para os meus pais, só faltava colocar a culpa no Totó, no cachorrinho, e não tinha coragem de admitir que eu é que tinha feito algo errado, crianças. Eu tinha muita inveja das minhas amiguinhas na escola, nos materiais escolares que elas tinham super legais, e eu achava que os meus não eram super legais, crianças. Como exemplo, uma mochila bonita que elas tinham, eu achava que a minha não era bonita. Um apontador chique para apontar os lápis de cor, para apontar os lápis de escrever, e eu achava que o meu não era chique, certo? Eu brigava com os meus irmãos em casa, vivia brigando com os meus irmãozinhos. E eu não sabia que isso deixava o Papai do Céu triste também. Além de eu entristecer minha mãe e meu papai, eu deixava o Papai do Céu triste também com essas atitudes que eu tinha, crianças. Quando eu tinha 15 aninhos, eu era uma adolescente, comecei a ir na igreja com a minha mãe e com meus irmãos, lá na Igreja Batista da Vila Guarani, em Paranaguá, Paraná. Por que a gente já está falando o nome da vila, da cidade, do estado, né? Porque pessoas de outros estados vão estar assistindo a historinha e vão dizer, onde fica esse lugar? Então é lá aqui em Paranaguá, Paraná, certo? No Brasil, certo? Que a tia Mônica começou a ir para a igreja, ok? Eu ia na escola dominical aprender histórias da Bíblia, ia nos cultos à noite com a minha mãe, mas eu continuava fazendo coisas erradas, crianças. Eu gostava de jogar basquete e vôlei na escola com uma galera de amigas,
certo? E daí eu comecei a falar palavrões, porque eu queria ficar popular igual as minhas amigas, né? Para todo mundo gostar de mim, igual gostavam das minhas amigas que falavam palavrões, que faziam coisas erradas. Eu queria começar a fazer as coisas como elas faziam, certo? Então eu comecei a ir com mais frequência na igreja com a minha mãe e com os meus irmãos, crianças. Até que um certo dia havia um pastor que estava falando do amor de Deus, ensinando as histórias da Bíblia. Sabe, crianças, parece que aquele pastor sabia tudo o que eu estava fazendo de errado, parece que ele conhecia a minha vida, mas eu não sabia que já era o cuidado de Deus, o amor de Deus falando comigo. Certo? Ali eu entendi naquele dia que eu só era criatura, que eu não era filha de Deus ainda. Vocês viram o nosso versículo? Vamos repetir ele. O que diz lá? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Certo? Aqui eu entendi que eu não era filha, eu era criatura de Deus. Então eu comecei sentada no banco da igreja, crianças, a me arrepender por tudo de errado que eu havia feito, que eu fazia. E eu comecei a chorar muito, pedindo perdão para Deus por tudo, pedindo para Papai do Céu me perdoar de tudo que eu estava fazendo errado. Então, quando o pastor falou para ir para frente, aqueles que queriam receber oração, eu fui para frente receber e entregar a minha vida para Jesus. Assim como Samuelito fez, crianças, lá atrás da casa dele. Que alegria que eu senti quando terminou a oração. Senti, que leveza, parece que saiu um peso de dentro da tia Mônica. Agora sim, eu entendi que a partir daquele dia, né, eu era uma filha de Deus, eu havia me tornado uma filha de Deus, eu não era mais criatura. E agora eu tinha certeza que um dia eu ia morar no céu depois que eu morresse, né? Desde que eu continuasse fazendo as coisas certas diante de Deus, certo? Então, crianças, à noite, quando eu fui dormir, fui para casa alegre pelo que aconteceu, e ainda estava chorando muito de alegria por tudo que tinha acontecido. Eu não tinha entendido direito o que tinha acontecido naquela noite, mas foi uma coisa muito boa, muito gostosa que aconteceu dentro de mim. E daí eu fui para casa e na hora que eu fui dormir, crianças, eu tive um sonho. O Papai do Céu me deu um sonho muito lindo, onde eu via muitos morros com várias cruzes de madeira. E lá no meio da cruz, lá no meio desse campo, desse terreno com morros, havia uma cruz e eu estava pregada nela, criança. Cada cruz que estava ali ao meu redor tinha nome de pessoas, eu não lembro os nomes, mas eu me via eu pregada lá, pregada com os dois braços numa cruz. E em cima, né, na parte de cima da minha cruz estava o meu nome. E estava a data do meu nascimento e a data da minha morte, criança. Só dizia o ano, 1991, certo? Esse foi o ano que eu estava morta naquela cruz. E era o ano que eu estava, certo? Que eu tinha 15 aninhos. Então, no dia seguinte, eu fui conversar com o pastor, crianças, porque eu não tinha entendido direito aquele sonho. Eu era uma adolescente, ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Naquela noite aconteceu tudo aquilo, eu chorei tanto. Fui pra frente e recebi a oração, me senti leve, alegre. E de repente tive aquele sonho que eu estava naquela cruz, eu fiquei assustada, né? Então fui conversar com o pastor desta igreja, que ele se tornou o meu pastor também naquele tempo, pois eu não tinha entendido ainda o sonho e precisava que alguém me explicasse. Então ele orou comigo e ele me disse que Deus confirmou que naquela data eu havia morrido para as coisas erradas, para o pecado e havia nascido de novo. Então foi assim, crianças, que eu me tornei uma filha de Deus, que eu entreguei o meu coração para Jesus, a minha vida para Jesus. E agora eu pergunto para você, mamãe, papai, vovô, vovó, criança, junior, adolescente, jovem que está aí assistindo a tia Mônica, você já entregou a tua vida para Jesus? Você é uma criatura ou você é um filho ou uma filha de Deus? Hoje é o dia oportuno de dizer sim. Hoje é a oportunidade que você tem de falar sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Hoje é o tempo de você dizer sim.
Não espera para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, tá bom? Então agora é o momento da nossa oração. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no final, amém. Amém? Coloca as tuas duas mãozinhas no coração. Papai do céu, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, eu aprendi na semana passada o milagre que o Senhor fez na vida de Samuelito, dele e da sua família. E hoje eu aprendi o milagre que o Senhor fez na vida da tia Mônica. Pai, eu também quero esse milagre na minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a falar do teu amor para os meus amiguinhos. Senhor, eu quero ter experiências contigo, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor está construindo casas para mim lá no céu. Pai, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa cidade, cura as pessoas que estão doentes nos hospitais e aquelas que estão doentes nas suas casas. Coloca os teus anjos para guardar as nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Se você fez essa oração de repetição com a tia Mônica, eu quero ouvir aqui na minha casa. Você grita bem alto aí na tua casa. Amém! Puxa, crianças, chegou o momento da nossa despedida. Ah, que peninha! Mas não precisa ficar triste não, sabe por quê? Porque eu vou te esperar semana que vem. Basta você vir, tá bom? Fala pra mamãe, pro papai inscrever você no canal do YouTube se você não é inscrito ainda. Fala pros teus amiguinhos também se inscreverem para que eles também conheçam o amor de Deus. Vamos ser missionáriozinhos, espalhar a palavra de Deus por esse mundo todo, espalhar a palavra de Deus pela nossa cidade inteira, tá bom? Eu conto com você. Que Deus abençoe a tua semana, que o Senhor dê muita saúde para tua família, que o Senhor possa abrir porta de emprego na tua casa se tem alguém desempregado, que o Senhor possa trazer a cura àqueles que estão doentes, que estão dodói, precisando de um toque de Jesus, e que Ele venha surpreender a tua vida nessa semana. Amém, crianças? Um beijo. Deus abençoe.